Se eu já entrei. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira live. Boa noite, boa noite. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí à nossa primeira live de um projeto maravilhoso que está por vir. Que eu espero que certamente vai se conectar com muita gente e muita gente vai se conectar também com essa história. Boa noite, Rogério, boa noite, Daiane, boa noite, Rose, boa noite, Carla, sejam bem-vindos, boa noite, Thiago. Estamos começando aí a nossa live. Boa noite, Elizabeth. Mara, seja bem-vinda. São 8h14, como combinamos. Vamos começar aí mais uma live. A primeira de um projeto que se inicia. Seja bem-vinda, Etel. Boa noite. Muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar início aí a um projeto novo de lives. Está dentro de um escopo muito maior e que eu já explico tudo para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos aproveitem aí esse nosso bate-papo. Já convido, já depois que a gente der início, de vocês se sentirem à vontade aí também nos comentários, estão ativados para fazer as perguntas que tiverem. Boa noite, Rosana Bonfim, vulgo minha irmã, seja bem-vinda. Minha irmã querida. Boa noite, Aurelina. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Começamos há aproximadamente 2 minutinhos. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda aí a uma noite maravilhosa de compartilhamento de histórias. Espero que vocês gostem. Muito boa noite a todos e a todas mais uma vez. Vamos dar início aí à nossa live. Agradeço aos presentes. Espero que vocês gostem também. Uma noite de compartilhamento de histórias. A nossa live intitulada Missão, Propósito, os Dons Espirituais e as Finanças. Os primeiros capítulos da minha história. Olá, Fabiana.
É um prazer estar aqui com vocês. É uma live, na verdade, que já vem sendo provocada espiritualmente há muito tempo e eu não podia deixar mais para depois, né? Diz que quando a gente recebe uma ordem, a gente tem que cumprir, sobretudo a ordem de Deus. Então vamos lá para essa live que eu considero a primeira e por isso os primeiros capítulos, porque isso está ligado a um projeto maior e já compartilho com vocês. Para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Minha história que é uma história com muitos atores, primeiro e principal mentor, né? O nosso grande Deus, e atores principais como meus pais, e vocês vão entender como isso se conecta com a minha história. Eu aprendi, né, com um amigo e irmão, né, mas sobretudo um cara que me inspirou bastante, que é o Bruno Romão, dar pessoas a se conectarem com a gente, e as histórias também elas podem ajudar a transformar vidas, né? Então é isso que eu venho tentar começar a fazer a partir de hoje à noite. E para começar, eu não poderia deixar, né, de começar a falar exatamente a despeito, né, da primeira palavrinha, que é a palavrinha que forma o título de nossa live. Antes de mais nada, né, logo em breve eu vou soltar algumas novidades aqui também, então quem ficar até o final certamente não vai poder deixar de aproveitá-las. Mas a primeira palavra do nosso bate-papo é exatamente missão, né? E a missão ela está atrelada no sentido de existir das pessoas, né? No sentido de existir, de vir ao mundo, com que finalidade, né? E para falar dessa missão, né, eu não poderia deixar de começar a falar de como que tudo isso começou, né? E existe, na verdade, duas pessoas sem as quais eu não estaria aqui, que são os meus pais. E para falar da minha história, eu não posso deixar de falar das histórias de meus pais, porque quando as duas histórias se conectaram, deram origem a uma nova história, né? E essa história está aqui e é esse que vos fala. Então, eu sou filho de seu Rocha, né? Com Dona Celi. Para quem não conhece, vou começar a falar de meu pai. Seu Rocha veio de um interior, né, da Bahia, de onde começou a sua história também. E a história de meu pai é muito curiosa e vocês vão entender, bem interessante também, porque a história dele tem muito a ver com a forma como eu me desenvolvo, né? E eu pude descobrir exatamente também como potencializar a minha vida a partir da história dele, né? A gente costuma falar muito do que a gente é, né? Do que a gente faz, mas as pessoas muitas vezes não sabem, né, qual a história que está por trás da história que a pessoa conta, né? E meu pai, muito novo, né, saiu ali do interior da Bahia, né, em um vilarejo chamado Arroz, com aproximadamente 12 anos de idade. E o curioso é que meu pai sai escondido do meu avô, né, tentando, no primeiro momento, ir embora para São Paulo, e quando é mais ou menos na altura de Vitória da Conquista, meu avô descobre e foi informado, evidentemente, pelos parentes, e vai atrás de meu pai e impede que ele saia, né, de perto dele aos 12 anos de idade e retorna com ele para o vilarejo. Meu pai, não contente com tudo isso, né, porque uma missão maior empurrava ele para frente, ele decidiu, aos 14 anos, vir para Salvador, né? E 12 anos para 14 anos, né? Imagine vocês, não é algo tão distante, né? Então imagine vocês aí, uma criança de 14 anos, né? A gente pode dizer assim, já na fase de adolescência, vem embora para Salvador sozinho, né? E começa a vender picolé. Olha que história, né? Vender picolé para se manter. E essa história de meu pai é tão fascinante porque a primeira variável de meu pai que se conecta muito comigo é não ter medo de desbravar, né? Então, uma pessoa de 14 anos que sai sozinho de um vilarejo, vem para uma cidade, né, uma metrópole grande, sem saber nem
por onde estaria morando, né? Começa a vender picolé e ele guardava o dinheiro dele, ele normalmente fala isso pra mim, né? Dentro de um bolso falso dentro do short dele, que era onde ele reservava. Afinal, ele não tinha nem onde dormir, né? Ele dormia de favores em vários espaços, enfim. E meu pai começa a vender picolé na cidade de Salvador sozinho. E aqui ele fica por quase de 3 a 4 anos sem dar notícias para os meus avós, que ficaram certamente enlouquecidos naquele período, né? Meu pai, sozinho, de 14 para 15 anos, começa a querer se desenvolver e, assim como ele, né, eu também sou muito inquieto, né, com a posição muitas vezes que eu ocupava, ou inquieto com minha realidade. Assim também começa a minha história, né? Nascido e criado na Chapada do Rio Vermelho, né? Um bairro onde é marcado por violência, onde a gente sabe, assim como todo bairro periférico, as políticas sociais não entram. Comecei a entender que aquela realidade ali também ela precisava ser superada, né? E um dos principais estímulos é exatamente essa busca de meu pai, mesmo sem estudos nenhum. Meu pai não concluiu nem o ensino básico, né? Ensino fundamental. E aos 14 anos ali, ele começando a vender picolé, ele começa a conversar com pessoas, né? E aí já também eu vou amarrar algumas pontas que eu vou começar a soltar aqui. Pessoas que começaram a partir desse relacionamento a incentivá-lo a buscar um pouco mais, né? De vendedor de picolé, ele começou a trabalhar como frentista em posto de gasolina, mas o grande sonho dele, na verdade, era ser motorista de ônibus, né? Motorista de ônibus, e foi nessa profissão que, graças a ele, né, nós pudemos crescer, se desenvolver e chegar onde nós estamos. E já vou falar da minha mãe também, a outra ponta, né, que diz muito da minha história. Então, ele começa, né, a ser orientado ali por pessoas certas, e aí, quando nós temos uma missão, Deus cuida de cada detalhe, Deus começa a colocar as pessoas certas para nos conectarmos, Deus começa a colocar os conhecimentos necessários para a gente evoluir, e as coisas começam a acontecer. E aí, trabalhando em um posto de gasolina, né, meu pai começa a despertar a curiosidade de querer aprender a dirigir, né? Então, nesse processo de começar a querer aprender a dirigir para galgar o grande sonho dele, que era ser motorista de ônibus, ele começa, né, a trabalhar, a guardar um pouco da grana dele. Certamente não deve ter sido um período, né, fácil de você estar morando de favores, de não ter parentes em Salvador. Ele foi o primeiro de muitos irmãos, né, que veio para a cidade de Salvador para se desenvolver, mas foi ele que abriu essa porta, e ali ao mesmo tempo ele tentava se manter, né, se manter sem ter onde morar, se manter da venda do picolé que ele deixou para galgar a posição de frentista em posto de gasolina. E do posto de gasolina ele conhece um senhor, né, ao qual eu não me recordo o nome exatamente agora, que começa a incentivar ele a guardar dinheiro para que ele pudesse tirar a carteira de motorista dele. E aí é interessante isso, porque na minha história, né, há muito espelhamento do que foi a vida de meu pai, né, de vendedor de picolé a motorista de ônibus, porque eu, desde muito cedo, né, em uma das postagens recentes eu falava um pouco sobre isso, eu buscava sempre me orientar com as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas, elas me conectavam porque eu ficava fascinado como aquelas pessoas poderiam me ensinar a ser uma pessoa melhor, a entender como elas evoluíram na carreira delas, como elas cresceram na carreira delas, me ajudava a entender como que eu deveria traçar meu caminho, né? E desde muito cedo eu sempre gostava de conversar com as pessoas, né? Então, com 14 anos de idade, né, eu comecei a trabalhar, mas curiosamente, até de forma escondida, de 11 a 12 anos eu costumava, por exemplo, a ir para a Ceasa, que hoje é Ceazinha do Rio Vermelho, mas era a Ceasa, e ficava ali começando a querer ajudar as pessoas, né, a carregar compras, a empurrar carrinho, porque na verdade
eu queria ganhar dinheiro, né? E já já também eu explico a palavra finanças ali. Então, desde muito cedo, eu queria desbravar um percurso que a gente sabe que é difícil para quem vem, né, da periferia, para quem não tem acesso à educação. Eu vivi a vida inteira nas escolas públicas, sei muito bem da dificuldade que é você buscar crescer onde muitas vezes as condições não são favoráveis e, sobretudo, com as dificuldades, né? Afinal de contas, por outro lado, né, meus pais sempre buscaram prover, né, o sustento meu e de minha irmã, com quem eu dividi boa parte da minha vida ali em crescimento, né, com aquilo que eles faziam. E aí, em paralelo à história de meu pai, tem exatamente minha mãe, né, Dona Celi, que veio também para Salvador antes. Olha que curiosidade bacana. Os dois se conheceram, né, porque ambos eram de regiões exatamente iguais, né? Minha mãe também é do interior, de uma cidade ali, Irajuba, que é muito próximo do vilarejo de onde era meu pai, mas os dois se conhecem primeiro disputando em uma venda, né, do tio de minha mãe. Meu pai era funcionário dele e minha mãe ia para lá pegar queimado, e meu pai dizia que ele ficava dando um cascudo na cabeça dela para ela não ficar pegando. Minha mãe, sempre muito ousada, né, dizia que a venda era do tio, e aí começava a briga. Mas foi em Salvador que os dois se encontraram e começaram a namorar, né, em 1985. Minha mãe veio para Salvador e começou a trabalhar em alguns momentos como camareira, né, depois trabalhou em restaurante como garçonete, e ali em 1985, né, quando eu venho ao mundo, minha mãe deixa de trabalhar para cuidar de mim, né? Então ela abre mão, né, do mercado de trabalho e começa a se dedicar a mim, e já tinha, na verdade, minha irmã Rosana, né, que está aí na live também, e que juntamente aí com todo um desafio que né, cuidar de uma família, nos deu todo o amor, todo o carinho necessário para que a gente pudesse crescer. Então, minha mãe começa a cuidar, né, de mim, né, deixa ali o trabalho, e meu pai, anterior a isso, né, deixa de ser frentista e passa a ser motorista de ônibus, onde ele seguiu a vida dele inteira e se aposentou. Mas por que eu estou começando essa história um pouco simplificando? Porque ela é mais profunda e já já eu falo um pouco desse projeto novo. É um projeto que vai trazer essa história bem detalhada e eu tenho certeza que vai conectar com muitas pessoas e que vai se conectar com muitas vidas. Seu Rocha e Dona Celi sempre foram minhas grandes referências, e não deixo de falar nunca, né, que minha mãe foi quem, com toda a forma, né, com tudo aquilo que ela pôde dar, né, esteve sempre cuidando de mim. E do outro lado, meu pai foi quem, né, foi destinada ali a responsabilidade de prover a casa, né? Então, os dois tiveram sempre uma vida muito difícil, né? Como eu falei, meu pai sai de um vilarejo querendo fugir da situação financeira, e aí eu começo a falar exatamente, né, situação financeira, leia-se, escassez financeira que se passava, e ele dá esse salto, né, de 12 para 13 anos para a cidade de Salvador, né, sozinho, para começar a vender picolé. Ele conta a história que não tinha nem tantas peças de roupas assim, tinha que repetir, e morando de favores, muitas vezes sem ter até onde dormir, né, para então desbravar. E o que é que tudo isso tem a ver comigo, né? Absolutamente tudo. Primeiro, porque Deus escolheu duas pessoas maravilhosas, né, para me gerar. Segundo, que é meu pai, aquela referência que começa a dizer para mim o seguinte, né? Eu vim a esse mundo com uma missão, né? E se eu vim com a missão, o que é a missão? É o sentido de existir, né? Se eu tenho um sentido de existir, eu preciso vir a esse mundo e fazer algo diferente, né? Então, ali entre 8 e 9 anos, né, eu tinha um grande sonho, que era ser jogador de futebol, como vários, né, rapazes da periferia, né? Eu acho que a maioria tem esse sonho de ser jogador de futebol, muito incentivado também por meus pais, né, meu pai em particular,
jogava em time de bairro, né, onde minha irmã ia acompanhar às vezes, dizia que eu apanhava pra caramba. Eu acho que eu nem jogava tanto assim, mas as pessoas diziam que eu tinha uma certa habilidade, né, então eu acredito que sim. Mas de 13 para 14 anos ali, eu tive, na verdade, treinando num campo na região da Boca do Rio aqui, né, para quem conhece Salvador, e aí fraturei um braço e decidi que dali em diante eu não queria mais jogar bola, eu queria me dedicar aos meus estudos. E até lá, né, a gente tenta falar um pouco da história, mas as histórias elas sempre são muito mais detalhadas, né? Nesse percurso aí, várias pessoas, assim como aconteceu na vida de meu pai, surgiram na minha vida, né? E eu não poderia deixar, né, primeiro aqui de destacar, né, os conselhos sempre valorosos, né, de meu amigo e irmão Jorge, a quem, né, eu tinha uma referência principalmente dos livros, né? Jorge sempre me visitava e trazia ali vários livros, né, de presente, né? Era meu cunhado na época, né, namorado de minha irmã, e eu ficava fascinado porque ele vinha dessa origem, né, bastante humilde e conseguiu chegar numa posição de destaque dentro daquilo que ele projetava. E eu também queria entender como que era possível, né, diante das dificuldades que a gente vive em bairros da periferia, né, como muitos daqui que moram na periferia de Salvador e outros, enfim, conseguiam galgar, né? Então, foi através deles que eu comecei a desenvolver um certo amor pelos livros, né? Então, quando tinha eventos como o que a gente está tendo agora na cidade de Salvador, Bienal, eu estava colado. Quando tinha eventos para avaliar a vocação em shopping, né, no Shopping Lapa, por exemplo, estava presente, e eu começava a despertar uma curiosidade, porque os livros eles nos ajudavam não só a desenvolver a questão da fala, como também, como diz, né, um velho ditado, que através das páginas dos livros a gente consegue viajar o mundo inteiro. E ali não parava, né? A gente começa a se desenvolver através dos livros. Eu no primeiro momento, né, estudei numa escola chamada Alfredo Magalhães, escola pública. Depois fui para o Euríclides de Matos, mas foi na verdade no Colégio Estadual Manuel Novaes que eu tenho um outro salto na minha vida educacional e também na minha história. E eu vou contar, né, uma segunda pessoa que teve um papel bastante relevante. Mas antes disso, não posso destacar, né, que sempre eu tinha ali minha irmã também me incentivando nessa parte da educação, né? Engraçado que eu sou hoje professor do IFBA, mas ela desde muito novo dizia que eu precisava estudar no antigo Cefet. Até tentei na época, mas não consegui, né? Mas foi por incentivo dela que eu tentei fazer a prova e tentei conseguir, né? Mas quis o destino que voltei depois como professor do IFBA, e isso vai ser contado também mais na frente. Mas voltando à história, nesse interim tem aí, nessa missão de existir, né, e as pessoas com quem eu pude conversar na época, né, dizia que eu tinha um chamado, e esse chamado era para falar para multidões, né, e eu não entendia muito bem aquilo, na verdade, primeiro porque eu queria ser policial, né, eu queria ser policial a todo custo, talvez muito influenciado também pelo então cunhado Jorge, porque eu achava muito bonito, etc., né? E era uma profissão que eu achava que tinha a ver, muito embora depois eu fui entender um pouco porque que isso tinha a ver também com minha realidade social, né? Segundo, porque eu não me via, né, falando por multidões, para multidões, em multidões e dentro desse propósito de levar a palavra, seja ela técnica, seja ela espiritual. E terceiro, porque eu achava que eu deveria ser, né, um grande empresário, né? Então eu falei para vocês que eu sempre muito novo queria trabalhar, né? Mas aos 14 anos ali, de tanto acho que encheu o saco da cabeça de meu pai, né, a gente conseguiu um estágio em outra instituição pública, Escola de Administração da UFBA, que eu também já falo qual foi a importância dela na minha história. Mas até chegar ali no Manuel Novaes, né, dentro dessa missão, né, de sentido de existir, né, de transformar vidas pela educação, tem o papel muito importante de um amigo que infelizmente hoje já não está aqui, né, mas que foi muito importante na minha vida, que foi Newton, né? Newton era da Igreja dos Mormons, né,
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele, na verdade, né, assim como um primo que eu tenho, o Rogério, que certamente está na live aí, começou, né, a nos ajudar a entender que a gente precisava ter uma carteira de trabalho, que a gente precisava ter acesso a uma educação de qualidade, e eu, na verdade, estudaria na escola chamada Escola Evaristo da Veiga, e ele falou assim, não, vamos tentar em uma escola pública, mas uma escola que eu acho que vai transformar a sua vida, que foi a Escola Estadual Manuel Novaes, que fica lá no Canela. Curiosamente, indo para o Manuel, na verdade eu fui até a Escola Evaristo da Veiga, que fica ali na Garibaldi, né, e pedi ali meu histórico dizendo que eu não estudaria mais ali. A diretora começou a falar, não, se você tirar, você não vai estudar mais, você vai ficar um ano sem estudar, né? Não sabendo ela que eu já tinha ficado um ano sem estudar. Na verdade eu estudava em uma igrejinha, né, que era da igreja católica até, só que no período não tive evolução, e aí minha mãe optou por me tirar e estudar em uma banca durante um ano. Olha que coisa interessante, né? Com pessoas maravilhosas que eram extremamente disciplinadoras, né? Nós chamávamos ela de um nome muito carinhoso, né, que era Gordinha, mas tinha também Lio, enfim, Jane. Então, pessoas que botavam a gente na régua. Então, fiquei um ano estudando na banca, e no ano seguinte, quando eu fui para a escola, fui para a alfabetização. No mesmo dia, eu e o Rogério fizemos uma prova e a gente passou direto para o primeiro ano. Naquela época, podia, né? E nessa prova, então, um ano que eu fiquei atrasado, Deus, né, me preparou para que eu não ficasse um ano atrasado, porque no mesmo dia que a gente fez a prova da alfabetização, a gente estava habilitado para estar no primeiro ano, e assim eu resgatei ali um ano perdido em um dia. Coisa interessante porque tudo tem um propósito, né? Principalmente tudo tem um propósito debaixo dos céus. E o propósito fala justamente das ações que fazem sentido nessa caminhada de missão, né? E por que tudo estava acontecendo? Tem um sentido, isso é propósito, né? Qual era a intenção positiva de Deus mover essas pessoas na minha vida? Tem um propósito. Nesse interim, né, eu já começava a despertar ali, de alguma forma, espírito de liderança, espírito de ensinar algo. Então participava de grupos de jovens da Igreja Católica, tinha um envolvimento muito grande também com os grupos de jovem. Viajei representando um grupo de jovem para Rio Grande do Norte, né? Eu vou lembrar até o final dessa live, mas tinha um diácono, na verdade, né, da igreja, né, que me ensinou bastante nesse período. Foi ele até, curiosamente, eu estava no Manuel Novaes já, e nesse processo de ser líder de grupo de jovem, eu tinha medo de pedir, né, para poder sair. Eu estava começando meus estágios na Escola de Administração da UFBA. Para quem não conhece, eu comecei a estagiar como office boy, né? Então eu pegava a correspondência da escola e distribuía por ela toda. E nesse processo aí, o diácono, na verdade, desculpa, era um Frei Paulo, ele liga para meu chefe sem eu saber, né? Professor José Célio, já vou falar dele já, e pede autorização para que eu viaje para Rio Grande do Norte, porque ia ter um encontro de jovens e eu precisava representar, né, a nossa comunidade juntamente com ele. E aí o meu chefe autoriza, eu não sabia, e quando eu vejo a gente já estava com passagem comprada, etc. Frei Paulo me ensinou muito nessa arte, nesse propósito de ter ações com sentido, no propósito de servir, né? E com ele eu pude aprender o conceito de solidariedade. Eu pude entender por que a gente faz o que faz dentro desse conceito de propósito, qual eram as intenções positivas de fazermos o que fazemos e o que desejamos, né, como resultado. Então propósito tem a ver muito, né, em ações que fazem sentido para a nossa missão de vida. E essas pessoas foram se conectando com minha vida e foi exatamente me separando nessa caminhada até onde eu estou hoje. E eu vou tentar falar um pouco desse percurso, porque a gente sabe que numa live não dá para falar tudo, mas já digo a vocês que essa história ela vai ser por muitos propagada, porque ela vai compor com toda certeza
talvez o nosso primeiro livro, que é uma novidade que eu já estou trazendo para essa noite, né? Porque ele está começando a sair do forno. Na verdade, ele está começando as matérias-primas estão se convertendo, né? E estão começando a se tornar matéria-prima escrita. E isso vai vir logo em breve, porque quando Deus coloca a mão, né? Na verdade, por que essa live começa hoje com esse tema? Porque lá atrás diziam que eu ia falar para multidões, né? E mais recentemente Deus falou isso diretamente através de uma pessoa que eu não conhecia, né? Lá em Alagoinhas, que eu fui tratar uma questão de contrato, ele falou assim: é chegada a hora de você começar o meu projeto, né? E aí, se é chegada a hora, quando Deus fala é chegada a hora, a gente tem que fazer, porque se ele fala diretamente é porque a gente não pode mais adiar. Então, nessa missão interessante, né, que traz a razão de existir de André, do ser André, com um propósito de vida, né, de adotar ações que fazem sentido, traz aí então os dons espirituais. Então, quando eu estou ali na escola estadual Manuel Novaes, surge meu primeiro estágio. E meu estágio foi aos 14 anos e era exatamente como office boy. E eu comecei a trabalhar na escola de administração. Agora, olha que curiosidade o que Deus faz nas nossas vidas, né? Deus colocou pessoas na minha vida o tempo inteiro. E quando eu ia para a escola errada, ele me colocou uma pessoa que me tirou de lá, levou para o Manuel Novaes, porque sem o qual eu não poderia estagiar na escola de administração. Porque quando eu fui ser entrevistado, eu não conhecia a Célio ainda, não conhecia a pessoa que me indicou, a professora Silvia, com quem, na verdade, meu pai dividia os diálogos, porque meu pai era motorista de ônibus e levava um grupo de professores que também trabalhavam no polo. E nessa viagem ele falou que eu queria estagiar e de repente ela me indicou para o professor José Célio, que também não me conhecia e que me indicou para a dona Daci, vou falar dela também, secretária da Escola de Administração da UFBA, que por sua vez me entrevistou. Eu cheguei no horário de meio-dia, eu estava saindo para almoçar, falou assim: olha, aguarde que eu volto às 2 horas. E lá eu fiquei, né? Saí do Manuel, descendo as escadas ali, a Escola de Administração era logo no Vale do Canela. E aí quando foi 2 horas, fui entrevistado e ela tinha dado a missão: olha, André, você tem que estar aqui meio-dia porque tem que despachar as correspondências. A aula terminava às 11h40, eu falei assim, de 11h40 para meio-dia, 20 minutos. Eu topo assim mesmo, né? E aí era engraçado porque eu saía da escola Manuel Novaes já com a roupa na mochila. Nessa época, a gastrite bateu a porta, mas não tinha problema, eu estava feliz com o meu trabalho. Eu comia um lanche na cantina, descia as escadas do Hospital das Clínicas, já caía na escola de administração, já estava pronto para trabalhar, né? Mochila cheio de roupa, então não tinha tempo para tomar aquele belo banho, então a gente tinha que adaptar o contexto, mas funcionou muito bem. E foi na escola de administração que eu comecei o meu primeiro estágio. E meu estágio era exatamente pegar correspondência, distribuir correspondência e também fazer o processo de auxiliar ali na secretaria do NPGA, que é o Núcleo de Pós-Graduação em Administração da UFBA. E a curiosidade vai muito além, eu vou explicar já já, porque foi lá, inclusive, que eu conheci a minha esposa, né, com quem eu me casei. Então, veja como o projeto de Deus é perfeito, né? Quando meu pai escolheu sair do vilarejo Arroz pela primeira vez para ir embora para São Paulo com uma identidade adulterada, de idade mais velha, com um nome diferente, e aí é muito pouco tempo para a gente tratar tudo aqui. Deus colocou alguém em Vitória da Conquista para avisar meu avô que ele estava indo embora, e meu avô foi lá, que Deus o tenha, né? Meu avô falecido neste momento já, mas para trazer ele de volta, porque Deus tinha um propósito para ele em Salvador, né? Veja que coisa fascinante. E se ele tivesse ido embora, eu não estaria aqui, né? Então toda essa trajetória que eu estou simplificando aqui me traz a esse momento, né? Porque muitas vezes nós somos avaliados por aquilo que nós somos hoje, né? Mas a nossa história, ela diz muito do que nós somos. E por muito tempo eu confesso a vocês que eu não parava para contar a minha história, que é apenas, eu estou falando aqui, talvez nem 5% de toda ela. Mas ela se conecta diretamente, essa missão, sentido de existir,
com um propósito, está relacionado às ações que façam sentido para que essa missão se concretize, vai dialogar agora com meus dons espirituais, né? Que é o dom de ensinar. Eu falei para vocês que eu queria ser jogador de futebol. Eu falei para vocês que meus grandes sonhos era ser policial. E aí eu vou estagiar em uma escola de administração, no meio de professores. E na verdade eu confesso a vocês que naquela altura eu não sabia nem o que era universidade, né? Afinal, meus pais não tiveram nem um ensino básico. E a gente éramos ensinados a trabalhar tão logo se formasse. Então era segundo grau trabalhar, porque a gente tinha que ajudar, né? Minha irmã também, muito nova, foi trabalhar. Na verdade, minha irmã fazia vários trabalhos, né? De levantar bandeira em campanha política, né? Eu acompanhava ela em alguns locais também de vendas de jornais, né? Lá no comércio. E isso tudo a curiosidade ali martelando. Eu quero trabalhar, eu quero poder compartilhar também, eu quero ganhar dinheiro, né? De um passar de fio com um vizinho nosso, né? Pepe lá, que me oportunizou em alguns momentos poder, né, trabalhar ali passando fio de telefonia. E aí, até também nas rifas que eram elaboradas, né, por mim e por Rogério, porque a gente precisava ganhar os centavos ali. Então, minha vida sempre foi voltada para o ter, né? E aí, esse ter, em determinado momento, e eu vou explicar ele mais lá na frente, ele, de certo modo, fez com que eu tivesse movimentos, mas só mais recentemente eu fui entender, né, que a inversão do ter e o ser faz com que a gente escolha alguns caminhos que às vezes tornam a nossa missão mais difícil, né? E a gente se aproxima muito do mundo materialista e esquece um pouco o mundo espiritual. E aí trago novamente para o ponto dos dons espirituais, porque desde muito novo, seja na igreja, né, na qual eu vivia minha vida ali enquanto membro do grupo de jovens, seja, por exemplo, na Fundação Cidade Mãe. Para quem não sabe, eu fiz um único curso de informática na minha vida toda, e toda a minha vida esse único curso de informática foi feito na Fundação Cidade Mãe, na qual também eu fiz um único curso na minha vida que foi de artes plásticas, né? Diziam que eu desenhava muito bem, então eu até recentemente, pouco tempo, eu tinha alguns desenhos meus aqui que eu compartilhei um pouco com meu filho, mas foi na instituição pública, né, ou funcionando com donativos, que eu pude formar, né, todo o meu potencial, toda a minha capacidade, que hoje eu trago nessa missão, nesse propósito de vida, mas não sabendo eu que tinha ali dons que foram dados por Deus ao me separar em cada detalhe dessa jornada para eu cumprir a minha maior missão, como que é a arte, na verdade, né, de ensinar, de ser professor. E eu vou chegar lá daqui a pouco, porque nesse caminho várias coisas aconteceram, né? Talvez nem minha irmã que está aí na live, meu primo, nem minha esposa saiba disso. Não, minha esposa sabe disso porque foi uma decisão tomada no caminho ali do início do namoro. Eu, na vontade de ser policial, fiz vários concursos públicos para a Polícia Militar, para ser oficial da Polícia Militar na época, para ser isso, na verdade, já na escola de administração. Antes de chegar aqui, só mais um detalhe: na escola de administração eu conheço o professor José Célio, que é meu amigo e meu orientador até hoje, e na verdade, em uma carona, né, entre o meu estágio ali enquanto office boy, depois quando eu saí do ensino médio, foi me dada a oportunidade de ser recepcionista da mesma secretaria do NPGA, onde eu comecei a ser recepcionista, dividia a sala com uma colega chamada Cecília, e ela era, na verdade, secretária nata, então ficava olhando como ela atendia o telefone, ficava olhando como ela atendia as pessoas e começava a reproduzir, né? E ela, depois eu até brincava com ela, falei assim: pode continuar atendendo que eu estou aprendendo. Mas eu já aprendia com Darcy, que foi, né, uma grande mestra, já aprendia com Hernande do jeito mais calmo dele, com Anaélia do jeito mais agitado, eram pessoas que trabalhavam na secretaria. E aí
Próximo de concluir ali o estágio do ensino médio, eu pego uma carona com o professor José Célio até a Ceasa do Rio Vermelho, onde eu morava, né, até a Chapada ali, e ele me deixa ali próximo do lixão, e antes de me deixar, ele fala assim: André, você já pensou em fazer uma faculdade? Eu falei: faculdade, o que é isso? Tal. Ele falou assim: não, é um nível após o ensino médio, onde você pode, né, se qualificar em uma formação, de repente você pode fazer administração, lá é uma escola de administração, ou você pode até tentar uma área, né, a área de contabilidade, as oportunidades nessa área são muito boas. E aí essa semente, né, eu até fiz uma postagem essa semana sobre semear e colher, foi plantada na minha vida, né, faltando alguns meses, tinha um vestibular para fazer, eu me inscrevo, né, em contabilidade e administração com ênfase em negócios na Fundação Visconde Cairu. Me inscrevi na Escola de Administração da UFBA para fazer administração e me inscrevi na UNEB também. Olha que curiosidade, nas três, né? Chega em dezembro, fiz o vestibular, o resultado saiu. E o resultado saiu, passei na Fundação Visconde Cairu, que foi onde eu me formei efetivamente. Não passei na Escola de Administração da UFBA e o resultado da UNEB continuou seguindo, eu não tinha ainda resultado. Era uma noite de Natal, então eu fiquei bastante empolgado, feliz ali, passando no vestibular, etc. Evidentemente que não era, né, o ideal, porque uma instituição privada você tinha que pagar, né? Você tinha que pagar. E aí, meu pai, né, estava ali esperando também o processo da aposentadoria, né? A gente estava preocupado e falou assim: não, a gente vai tentar, vamos conseguir. Olha como Deus é maravilhoso. Meu pai recebe a notícia no início do ano seguinte, 2004, que ele... Não, eu saí em 2004, 2008. Que ele tinha saído a carta de aposentadoria dele. E nessa carta de aposentadoria, uma outra empresa já estava contratando ele como aposentado. E aí Deus já estava começando a prover o recurso para meu pai me ajudar na caminhada da faculdade, porque eu era estagiário, comecei recebendo exatamente R$110 e mais uns R$20 de alimentação na época. Esse era a minha bolsa, né? E meu pai acabara de ser aposentado e tinha uma oportunidade de trabalhar, né? E aí começo a faculdade. Nesse meio do caminho, olha o que aconteceu. Minha irmã já morava em Camaçari e chega uma notícia que eu tinha sido aprovado no vestibular da UNEB para Ciências Contábeis. E aí veio uma dúvida, né, muito grande, porque eu tinha que tomar uma decisão. Na Cairu era pago. Meu pai, não, como motorista, não ganhava muito. Evidentemente que ele ia sacrificar juntamente com minha mãe, né, quem me cuidava. E por mais que a gente entra no mérito, né, que os pais às vezes não têm a formação adequada, que deveria dar educação, a gente tem que honrar e respeitar a história dos nossos pais, porque aquilo que ele fez, aquilo que ela fez, foi o necessário para que a gente pudesse caminhar a nossa história, construir a nossa história. Então, antes, né, de entender quão grande, quão valorosa são as histórias dos nossos pais, né? Muitas vezes a gente até fica julgando, reclamando, mas eles fizeram o que era necessário, o que estava ao alcance dele para que eu pudesse chegar aqui hoje e poder estar contando essa história. Então eu honro e respeito muito a história de meus pais. Mas aí, Camaçari, quem morava lá, minha irmã, né? E aí meu pai chegou um dia e falou assim: rapaz, não vá para Camaçari, isso é doido, vai ficar distante. Meu pai era muito apegado a mim também, mas eu da minha fã de querer, não, tenho que ir para Camaçari, porque lá é público, o senhor não vai pagar, etc. Vou morar com minha irmã, né? De certo que quando eu era bem novo, eu e minha irmã tinha umas rusgas assim pesadas, né? Briga retada, mas nessa época a gente já estava mais, digamos assim, entrosado. E aí do outro lado eu chego na escola de administração, encontro o professor Célio e falo para ele: professor, seguinte, eu passei na UNEB, estou pensando em ir para Camaçari. Ele falou: rapaz, é o seguinte, se você for para a UNEB, às vezes, né, é uma instituição pública de qualidade e tal, mas você pode se atrasar muito, porque tem as histórias, tem até a questão da greve, etc. Mas não seria interessante, de repente, a gente dobrar seu turno aqui de estágio e você, né, com esse dinheiro já ajuda seu pai a pagar? Eu falei: opa, agora vou ficar na Cairu mesmo.
dobrei minha carga horária de estágio, né? Na época você podia, como estágio de ensino superior, trabalhar ali às 8 horas sem problema algum, né? E não tinha legislação de estágio ainda. Eu aceitei, aquele dinheiro já dava uma pontinha, ainda que pouca, a meu pai, e ali diluí o custo, não fui para a UNEB. Uma colega minha já estava na Cairu, uma colega minha já tinha ido para a UNEB, e o que é que acontece? A UNEB entra em greve no semestre seguinte. Olha o livramento de Deus. Olha, o projeto de Deus é maravilhoso. O projeto de Deus, ele não tem uma vírgula. Eu fui sendo separado o tempo inteiro para cumprir a minha missão, para cumprir o meu propósito, porque Deus tinha em minha vida também os dons espirituais. Se nada disso tivesse acontecido, eu não estaria onde eu estou hoje. E aí, eu me mantenho na escola de administração da UFBA, não vou para Camaçari, meu estágio dobra de turno e eu sigo na Fundação Visconde de Cairu. Na sequência, eu fui contratado pelo NPGA para ser assistente administrativo, né, já fazendo contabilidade, e consigo me formar ali em 2008 na Cairu, 4 anos depois. A UNEB ficou quase de atraso, né? Na minha amiga que foi para lá ficou quase 1 ano de atraso, né? De se perder por conta da dessemestralização. E aí eu sigo minha vida na escola de administração, onde, né, depois de formado, eu fiz uma especialização em finanças. Foi nessa especialização em finanças que eu conheci Daiane, minha esposa, né? E ali uma nova história começou, porque nesse inteirinho da especialização também precisei sair da escola de administração da UFBA. Olha como são as coisas, onde eu passei 8 a 9, foram 10 anos da minha vida na escola de administração, mas por um problema específico, né, em um trabalho que eu desenvolvi, eu decidi tomar a decisão de sair e fui prestar serviço. Na verdade, fui terceirizado na Petrobras, né, no COFIP, Centro de Operações Financeiras da Petrobras, e também já prestava vários serviços de consultoria, porque eu trabalhava com contabilidade, então analisava contas de projeto, prestava orientações para pessoas que tinham pequenos empreendimentos, fazia serviços como autônomos. E aí, na especialização, eu conheço o Dai, aparece outras pessoas aí importantes também, Malvina, Ana Carla, e outras pessoas como Cupidos. E nesse processo de namoro vem uma outra decisão importante a tomar. Eu fiz um processo seletivo para ir para Angola, trabalhar como professor lá em Angola. Olha as coisas acontecendo, né? E nesse inteirinho, eu também participei da seleção do mestrado na Escola de Administração da UF. E nesse inteirinho, eu fiz o concurso para policial militar. Sai o concurso para policial militar, eu ainda estava fazendo a seleção do mestrado, e de Angola já tinham pedido minha documentação para ir embora para Angola, né? Eu estava querendo ganhar, na época acho que era $2.000, eu convertia, eu falei, dava uma grana boa durante 2 anos, eu falei, rapaz, eu vou para Angola, né? E aí o que é que Deus faz? Calma, vamos lá. Sai o resultado do mestrado também, lá na Escola de Administração da UFBA. Na época eu passei no concurso da Polícia Militar, talvez muitos não saibam disso. Fui chamado para fazer o exame de aptidão física, e aí nesse dia sai o resultado do mestrado, eu fui aprovado também. E aí já tinha sido aprovado para Angola, eu falei assim, uma decisão tenho que tomar, né? E aí eu sentei, boa parte da família falava que a policial militar na época tinha muitos policiais estavam sofrendo com violência e tal. Para Angola eu desisti, porque eu falei o seguinte, olha, mestrado saiu, eu estava na Petrobras ainda, né? Ganhava, acho que era 1,5 vez menos, assim. E eu falei assim, eu tenho que sair daqui para fazer o mestrado, seja o que Deus quiser. Fui para fazer o mestrado na Escola de Administração, desisti de ingressar na carreira militar, desisti de ir embora para Angola, e lá na Escola de Administração fui trabalhar, na verdade, como bolsista de um projeto concedido pela professora Tânia Fischer, a quem também eu tenho uma grande admiração, e orientado por quem? Professor José Célio, né? Célio é um anjo humano aqui na Terra que Deus colocou para me acompanhar e me acompanha até hoje. E aí eu abro mão, falo assim, eu vou trabalhar com bolsista.
né, meu pai ficou assim, meu pai tinha sempre essa preocupação, né, que o trabalho de carteira assinada era um trabalho mais seguro, né, e que aí a gente tinha que ter cuidado quando tomasse essas decisões. Mas aí eu fui trabalhar como bolsista, eu já fazia muitos trabalhos de consultoria, etc. Fiz o meu mestrado com muita, assim, bênção de Deus, porque era um mestrado profissional na Escola de Administração da UFBA, mestrado que na época custava 24 mil, Deus me deu, né, através da escolha que eu fiz em trabalhar naquela escola, a oportunidade de fazer com uma bolsa, então não paguei nada, mestrado profissional orientado pelo professor Célio. Diga-se de passagem, eu tinha tentado uma orientação com outro professor, eu não tive resposta, em um corredor, falei com o professor Célio, ele falou assim, olha, tem um projeto para você, eu vou lhe mandar por e-mail, você avalia, se você quiser eu te oriento. Não contei conversa, eu sempre fui uma pessoa que, destemido, lembra de meu pai que saiu aos 12 anos tentando ir embora para São Paulo, meu avô pegou, aos 14 veio embora para Salvador, sozinho, morava na rua, morava de favores, morava em casas, né, de prostíbulos na época, né? Muitos não conhecem, mas a história de meu pai é fantástica e eu quero ter a oportunidade de, em vida, poder registrar essa história ainda dentro da minha história. E aí, em Salvador, sozinho, vendendo picolé, vai para frentista de posto, depois chega no posto que ele desejava, que era ser motorista de ônibus. E aí, vários mestres passaram na minha vida, vários mestres, e Deus mostrando ali o tempo inteiro, seu dom espiritual está na sua frente, né? E na época da faculdade diziam que eu era CDF. Eu não me considero CDF até hoje, mas dizem que eu sou CDF. Eu sempre me considerei muito disciplinado, muito dedicado, né? Eu sempre me inspiro na história de meu pai, de muita superação, dedicação. Então, eu sempre me considerei uma pessoa muito esforçada, resiliente, como foi meu pai, como é ele até hoje, né? Por outro lado, desenvolvi também, né, uma parte de minha mãe, um pouco essa parte da ansiedade, né, de querer buscar as coisas também sempre muito acelerado. Então, tem uma parte dos dois na minha vida que eu trago até hoje. Mas ali na Escola de Administração da UFBA, no mestrado, eu começo uma nova trajetória, né? Disse a vocês que uma professora, Tânia, me deu a primeira oportunidade ali. Eu já tinha trabalhado na escola, tinha saído para a Petrobras, e quando eu voltei foi ela que me concedeu uma bolsa de estudo, na época uma bolsa de estudo de desenvolvimento territorial, e foi nessa bolsa de estudo que eu consegui me candidatar ao mestrado e consegui a bolsa de mestrado, porque era um mestrado profissional, era pago, e essa bolsa foi de mais ou menos uns 24 mil reais, se eu não me engano, na época, né? E aí eu prestava serviço também como contrapartida para a escola como secretário. Então à noite eu já ficava ali como secretário, já era aluno secretário. E em 2011, dezembro de 2011, eu entreguei, né, minha dissertação. Me casei em 2011 também com minha esposa, que eu conheci no curso de especialização na Escola de Administração, né? E em 2011 para 2012, em 2011 ainda, eu recebo um convite da segunda Tânia Benevides, para dar aula na Unime. E aí, sempre me puxando para o ensino, né? Eu falei, rapaz, eu nunca me vi ensinando. Todo mundo, não, você ensinava na graduação, você fazia isso, você é CDF e tal. Eu falei, não tenho esse dom, etc. Em 2012, eu presto um concurso, em 2011 ainda, né? Ainda no mestrado ali, presto um concurso para o IFBA, já dava aula na Unijorge, era coordenador adjunto da Unijorge, no curso de administração, já dava aula na Dom Pedro e passei a dar aula na Unime, lá em Lauro de Freitas, morava no Trobogi e, né, o início de carreira é sempre bastante curioso, porque a gente, não esqueci, né, participei de um projeto do Sebrae, na Junior Active Me, que era, olha que coisa interessante, né, eu aqui quase esquecendo de dar uma novidade para vocês, mas em 2008 eu fui professor da escola estadual em Brotas de economia pessoal para falar sobre finanças pessoais. E nesse exato momento está aberta as inscrições ainda do curso Planejação. E eu acho que aqui a maioria não se inscreveu ainda, né? Mas daqui a pouco vou soltar aí uma novidade, quem ficar até o final vai saber, que é uma novidade que quem não aproveitar para fazer esse curso, que foi planejado com todo o carinho, que vai trazer um pouco da minha experiência ao longo dessa história,
Não sei como vai começar 2013, hein? Mas vamos lá. Já já eu vou soltar aí um cupom especial, né? Quem quiser se inscrever vai poder usar esse cupom especial e vai poder se inscrever no curso aí certamente com desconto muito bom para vocês. Mas voltando aqui, em 2008 eu fui ensinar finanças pessoais para uma turma de primeiro ano na escola estadual lá em Brotas. Olha como é o senhor. Em 2008, né? Minha primeira experiência como professor. E uma das perguntas que eu fazia, já conectando os dons espirituais do ensinar com finanças, eu fui ensinar economia pessoal, né? No primeiro dia, um aluno me perguntou a seguinte questão: professor, me diz uma coisa, o senhor veio ensinar pra gente economia pessoal? Mas vem cá, professor, a gente não tem nem dinheiro, você vai ensinar a economizar o quê? Aquilo, confesso a vocês, que me tocou bastante, porque eu comecei a me perguntar, eu falei, gente, eu vim ensinar economia pessoal, mas como falar de finanças para as pessoas que nem dinheiro tem, como ele falou, né? Nem para lanchar tinha dinheiro. E aí, eu falei assim, nossa, e minha realidade é essa, né? Meu pai, depois eu fui entender, meu pai queria fugir da realidade dele, porque meu pai não suportava a dificuldade financeira, a escassez que meus avós passavam com todos os irmãos, né? Não era só ele, mas meu pai era aquele que se sentia incomodado com a escassez. E isso diz muito, né, de toda uma história que eu tenho para contar. Eu vou falar um pouquinho disso no nosso curso, né, de como que a escassez financeira ela chega, ela tenta me ensinar muita coisa naquele momento, mas o ter, para sair também da minha realidade, né, da qual eu vivia ali na Chapada do Rio Vermelho, uma realidade de violência, uma realidade que eu sentia talvez reproduzindo outro padrão de meu pai, mas que era uma realidade que eu queria avançar, que eu queria vencer, porque diziam que quem era favelado não tinha condição de sair daquela realidade, quem estudava em escola pública não tinha oportunidade e que tinha que viver, crescer e viver daquela forma ali. Assim como meu pai, eu também tive essa motivação, né? Mas assim como meu pai, Deus foi tratando de colocar as pessoas certas para que eu pudesse chegar até aqui. Então a primeira coisa que eu queria deixar de aprendizado aqui para vocês é que aproveitem as oportunidades, principalmente as conexões que Deus permite fazer nas nossas vidas, para que a gente possa chegar aonde Ele quer que a gente chegue. E muitas vezes, eu confesso a vocês, eu falei isso em um dos posts desses dias aí, achar que eu estava no controle da minha vida. E às vezes eu tinha algumas escolhas que eram um pouco diferentes do projeto de Deus. Eu conseguia os meus objetivos? Conseguia, mas era sempre mais pesado, maçante, cansativo. Mas Deus permitia, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? A gente faz as nossas escolhas. E o que é que eu tenho a conectar com isso que eu estou falando agora? É que essa live de hoje, ela tinha que acontecer hoje mesmo, né? Porque muitas coisas aconteceram, né, para mim dizer que eu tinha que começar a compartilhar a minha história, que eu tinha que começar a falar um pouquinho para as pessoas sobre essa trajetória que muitas vezes as pessoas não conhecem e não sabem de onde surgiu, e muitas vezes a gente acaba julgando, né, pelo espelho, né, pela aparência, e não conhece a história das pessoas. As histórias, elas explicam muito quem nós somos hoje, né, mas ela não é determinante para que a gente continue achando que a gente não pode ser uma melhor pessoa amanhã. Né? E eu sou muito prova disso. Todo o contexto que eu vivi, toda a história que eu vivi, ela conta muito como eu fui separado por Deus, ainda que eu escolhi em determinados momentos, determinados caminhos que me levaram por curvas mais distantes. Deus me separou e Ele permitiu que algumas coisas acontecessem comigo, né? Permitiu porque para que eu observasse que Ele sempre foi misericordioso na minha vida, né? Uma certa feita, eu lembro como se fosse hoje, eu morava ainda na Chapada do Rio Vermelho, acho que talvez até minha irmã não saiba disso, mas eu namorava com uma pessoa, né? O nome dela era Gésia, ela até faleceu já tem algum tempo, e quando eu saía da casa dela, era de noite, né? Quando eu virei uma curva, um rapaz tinha tirado uma pistola e apontou para mim. E naquele período, naquele momento ali, eu tomei um susto, porque eu falei assim, calma. Ele falou assim, não, você desceu rápido aí e tal.
E aí eu comecei a contar quantas vezes Deus me separou, né? Deus me separou, mesmo eu não entendendo tudo o que estava acontecendo, exatamente para eu estar aqui contando para vocês. Eu me lembrei agora de uma situação, né? E Rogério que está aí na live vai se lembrar também. Veja como Deus é maravilhoso. Nós íamos andando para a escola e tinha um motorista da Verde Mar, nunca esqueço, que todos os dias que a gente estava no ponto, ele botava a gente pela frente, né? Quando não dava pela frente, a gente pegava a famosa guarita, né? Soltava 2, 3 pontos à frente, mas pegava. Tinha períodos em que a gente conseguia passar por debaixo da borboleta, e quando a borboleta tinha aquele alongador para ninguém passar mais, a gente tinha que ficar na guarita. Mas tinha um senhor, quando eu estudava no Euríclides, ele era motorista do antigo Colégio Tomás de Aquino. Nós éramos estudantes de escola pública. Eu ia pro ponto de cima ali da Ceasa, do Rio Vermelho, e todas as vezes que ele passava, ele parava e me dava carona até o Rio Vermelho, na escola Tomás de Aquino, que era colado com Euríclides. Não lembro o nome dele hoje, mas eu ficava impressionado, falei assim, nossa rapaz, como Deus faz as coisas, né? Ou seja, ele sempre estava provendo, seja na dificuldade de meu pai, que sempre pôde, com todo esforço, meu pai é um guerreiro, assim como minha mãe, que abriu mão do trabalho dela para me cuidar, Deus selecionou as pessoas para que eu pudesse estar aqui. E aí, eu já falei de missão, eu vim para esse mundo, né? E hoje eu sei que minha missão é transformar vidas pela educação. Eu sei qual é meu propósito com as minhas ações, com o meu disponibilizar para que as pessoas possam ter acesso à educação, com o propósito de ter as ações de ensinar, de ajudar, de auxiliar, para que as pessoas possam alcançar os resultados dela, usando o dom que Deus me deu, que é o dom do ensinar, que é o dom do transmitir conhecimento, que é o dom do falar para pessoas. E aí eu não falei para vocês, eu falei a vocês que comecei a dar aula, eu voltei lá em 2008 para falar, para não esquecer, né, do projeto do Sebrae. Fui para 2011 quando a primeira Tânia me deu a oportunidade de ser bolsista de um projeto dela. A segunda Tânia me deu a oportunidade de ensinar na Unine, e eu vou falar da terceira já já. E aí em 2011 eu presto meu primeiro concurso como docente no IFBA. Olha que coisa louca. Preparei, tava na época dando aula em 3 faculdades, andava de moto, né? Na época a gente estava prestes para casar, eu e Dai. Aí a gente vendeu o carro porque a gente queria fazer o casamento e comprei uma moto. E aí prestei o concurso lá pro IFBA. Me dediquei, preparei aula, fiz tudo bonitinho, como manda aí o figurino. Faço o concurso e aí um amigo meu, Antônio, né, me liga para dizer o resultado. André, você passou. Eu falei, fiquei todo feliz quando olho a lista. Cadê meu nome? Falei, Antônio, você falou. Ele, caca, você não passou. Não, eu tava brincando. Rapaz, nem eu. E Antônio já era doutor na época, ficou em 3º lugar. Eu falei, senhor, o senhor me mandou fazer um concurso para substituto. Eu fiz, me dediquei. Aí você manda um amigo dizer que eu passei. Eu me olho na lista e não me enxergo. Cadê? Que dom é esse? Não vai rolar. Voltei, continuei da minha aula, né? Só que aí, o melhor estava por vir. Casei em dezembro de 2011. 2012 o IFBA abre o concurso para professor efetivo, um ano depois. Aí eu falei assim, eu não vou fazer esse concurso não. Na verdade eu me inscrevi até, né? Aí um belo dia eu acordei para fazer o concurso, aí a gente só tinha um notebook, e o notebook já tava capenga, não pegava mais bateria nenhuma. Era o notebook de Daiane, que o meu já tinha pifado, né? Ela falou assim, ó, você gastou 120 reais. Você vai perder 120 reais e deixar de tentar? Na dúvida você vai, tenta, no máximo o que vai acontecer é perder os 120 agora tentando. Falei, não vou não, eu li a lista, tinha um bocado de professor meu, da Cairudo, alguns doutores, vou não. Falei, rapaz, vá. Falei, tá bom, eu vou. Aí fui fazer o concurso. Nisso de fazer o concurso, né, tinha vários professores, etc, e aquela dúvida que fica nas nossas vidas de devo fazer, fica olhando pro lado. Cada um tem sua história, você não tem como ficar delineando a sua história, deduzindo a sua história pela do outro, mas a gente tem esse hábito de olhar pro lado, de querer alguém falar alguma coisa pra gente, e ao invés da gente se jogar. Veja, meu pai fez isso lá atrás, eu sempre fiz isso, mas em alguns momentos a gente vai ser tentado a desistir porque
eu aprendi que quando algo muito grande está para acontecer, o inimigo ele começa a aparecer na sua vida para tirar a sua atenção. O tempo inteiro. E aí, eu fui fazer essa prova. Fiz a prova, esperei o resultado. Quem aparece de novo? Antônio. Rapaz, você passou! Eu falei, Antônio, eu não acredito mais em você não, amigo. Você disse que eu tinha passado, eu não passei. E agora, não vou olhar mais nada. Não! Passou o e-mail para mim com a relação e eu realmente tinha passado. Melhor, a primeira etapa eu tinha passado em primeiro lugar. Melhor ainda, de 100 pontos disputados eu fiz 98 pontos. Eu falei, meu Deus, é sério isso? Não acreditei. Eu no primeiro momento olhei a lista, não acreditei. Fiquei em êxtase, né? Liguei pra Daiane e falei, rapaz, olha aí mesmo pra ver se eu passei. Não, você tá em primeiro lugar. Eu falei, caramba. E aí, né? Deus já me selecionando. Só tinha uma vaga nesse concurso. Eu comecei, tinha que ver para crer. Antes de seguir, eu já vi aqui que tem pessoas dizendo que eu quero. Então, eu vou soltar já o código promocional, né? As 10 primeiras pessoas que não vão esperar para ver, para depois crer. Porque quem quer transformar vidas não adia a decisão que precisa ser tomada hoje. E eu aprendi naquela ida minha para a prova que quando as coisas têm que acontecer, elas precisam de uma decisão nossa. Eu poderia ficar em casa, voltar a dormir e não dar a decisão que minha vida precisava para entrar como professor efetivo em uma única vaga que tinha no IFBA e simplesmente não estar vivendo nada disso. Mas eu decidi. Então eu vou soltar aqui, já que estão me pedindo, o código promocional. O código promocional não, cupom especial para aqueles 10 primeiros que se inscreverem no meu curso. Vão ter um desconto especial. O cupom promocional, cupom especial, chama-se Vida Nova 2023. Vou soltar aí agora no chat. Quem se inscrever, os 10 primeiros, que são 10 vagas só, tá? Os 10 primeiros que se inscreverem agora vão ter um desconto especial. Soltei aí, tá? Vida Nova 2023. Essa palavra que foi colocada aí no cupom especial, ela diz muito se você realmente deseja uma vida nova. A sua decisão tem que ser tomada agora. E foi a decisão que eu tomei naquele dia de manhã. Mesmo Daiane falando vá, se eu não dissesse para mim mesmo, eu vou, eu não estaria hoje como professor do IFBA. Só tinha uma vaga, eu fui selecionado na primeira etapa, só que na segunda etapa eu fiz o quê? Quero ver para crer. Aí Deus me colocou lá, fui lá, fiz uma excelente prova dissertativa. Segunda etapa eu falei, agora que eu passei, vou me dedicar de fato. Porque a primeira etapa, paz, meu, não me dediquei, tá? Não me dediquei. Fiz a segunda prova, fiquei na segunda prova em terceiro colocado. Deus falou assim, né, quer dizer que você esperou passar na primeira para se dedicar. Mas aí fui para a terceira. Eu falei, Senhor, não estou entendendo. O Senhor me colocou aqui, eu fiz a prova, estou em primeiro, segundo, fui para terceiro. Mas a primeira prova que eu fiz, eu fui tão bem que eu continuava em primeiro. Aí veio a terceira etapa. Uma vaga, aquele nervosismo começa a bater, né? Você tem vários mestres seus a quem você tem admiração, respeito, concorrendo. Mas o que eu não sabia é que Deus já tinha selecionado aquela vaga para mim. Eu falo, chego e me arrepio porque quando eu começo a refletir do que aconteceu na minha vida lá atrás, todas as pessoas que passaram, né? Olha, minha irmã já me apresentava o IFBA lá atrás, no ensino médio. A ida para 2002 para a Escola Estadual Manuel Novaes só veio depois que eu tentei o Cefet e eu não passei. E se eu tivesse passado, toda a minha história não teria sido construída. Olha que coisa louca isso. Louca não. Perfeita, a palavra é essa. Se eu tivesse passado no Cefet em 2002, nada do que aconteceu hoje teria acontecido. E Deus me colocou no Manuel Novaes. E do Manuel Novaes da Escola de Administração. E da Escola de Administração para o IFBA. E quando saiu a terceira etapa, que era a prova de títulos, que eu comecei a construir aonde, André? Na Escola de Administração, porque o professor José Célio, que era meu orientador, começou a me orientar como um bom mestre, a produzir artigos,
a participar de congressos. E eu sempre gostei de escrever. Eu sou muito prolixo, inclusive a gente já tem um bom tempo na live aqui e eu só tô falando, né? Mas eu gostava tanto de escrever e eu tinha um delírio por livros. E eu confesso a vocês que eu comprava livros até que às vezes não era necessário, mas eu comprava porque os livros eram um grande amor para mim. Continua sendo um grande amor. E quem me conhece sabe que os meus livros que estão aqui, eu peço que ninguém fique pegando ele, a não ser eu. É um pouco de egoísmo, mas um pouco de muito amor e respeito para com aquilo que representa quem eu sou hoje. Livros. É exatamente isso. E aí, os livros, os bons mestres, falei de José Célio, falei de Tânia Fischer, falei de Tânia Benevides, falei do meu amigo Nilton, falei de Jorge, pessoas que sempre me ensinaram muita coisa, e principalmente meus pais, que me ensinaram desde berço. E eu não consigo aqui falar o nome de todos, mas eu tinha uma professora que eu admirava muito. Duas. Primeiro, professora Norma, diretora da Escola Estadual Manuel Novaes, a quem eu fui apresentada por Nilton, dizendo que esse menino precisa estudar aqui, porque ele precisa ter uma educação melhor em uma escola pública, e a Escola Manuel Novaes é uma escola excelente. Ela falou assim, ó, pode tirar seu histórico de lá do Evaristo, que você vai conseguir sua matrícula, não te garanto agora. E assim eu fiz e Deus me colocou lá. E ali eu tinha uma professora chamada professora Raimunda, que era professora de História. Ela era fantástica, foi quem me apresentou o mundo de entender que a história, ela diz muito de quem nós somos. Uma professora de História que dava uma aula belíssima sobre história do Brasil, de como se constituiu o Estado, de como de tudo aconteceu, estava me fascinando por uma história que eu ainda estava por escrever e que eu continuo escrevendo, que é a história da minha vida. Então, os mestres, primeiro, o grande mestre, mentor, Deus, me selecionou até nas pessoas com quem eu tinha que ter contato. E na escola de administração, do mestrado, eu passo em primeiro lugar no Instituto Federal da Bahia, uma única vaga, disputando com amigos queridos. Olha como são histórias, né, e propósito de Deus. Um deles, meu amigo até hoje, que mora na Inglaterra, Rodrigo, né? Estávamos ali teste a teste, a gente ficou em diferença de 1 ponto e 2 décimos, se eu não me engano. Eu fiquei em primeiro e em segundo. Hoje ele mora na Inglaterra e é professor lá também, né? E Deus selecionou as coisas tão interessantes, porque se fosse o inverso, talvez eu estivesse também em Angola e ele estivesse no IFBA, mas Deus selecionou e Rodrigo hoje nem pensa em voltar para o Brasil. Então, e ali, né, não para por aí. Quando eu entro no IFBA, uma nova missão, que foi o doutorado, né? E aí, essa missão eu vou contar em um outro momento, porque senão a gente só fica na carreira acadêmica. Mas o que é que tudo isso tem a dizer, né? E dialoga direto com o que eu tenho a falar sobre as finanças? Porque nesse percurso existia sempre a vontade do ter, né? E o ter muitas vezes nos coloca muito conectado com bens materiais, muito conectados com a vontade de buscar conquistas que em determinados momentos nos tira o protagonismo do ser, né? Esse protagonismo que está atrelado do ser aquela pessoa que Deus nos trouxe ao mundo para ser, né? De ajudar as pessoas, de poder usar os dons que foram concedidos para fazer o melhor, e muitas vezes a gente acaba não fazendo as coisas acontecer da forma como Deus planejou. Então, meu pai já vinha lá atrás, né, de uma escassez financeira muito forte. A minha mãe e meu pai sempre viveram dificuldades financeiras, né, e um dos motivos de meu pai sair de lá de trás do interior foi exatamente a necessidade de buscar melhoras, principalmente financeiras. Era muita dificuldade. Meus avós tinham muitos filhos para criar, para cuidar, etc. Então, e aí, nesse percurso, né, de vir até aqui, meus pais também sempre tiveram dificuldade. Eu tive experiências com essas questões relacionadas às vivências e experiências de faltas. E aquilo,
o que me movia muito era a vontade de ter as coisas, né? As coisas que eu fui reprimido, as coisas que a gente não tinha acesso por falta de recurso. E aí, a guerra com a falta de dinheiro, associada à falta de habilidades, associada à dificuldade de entender o que é planejamento e algumas feridas emocionais, ela gera grandes crenças nas nossas vidas que afeta a nossa vida financeira. E o que eu quero ensinar para vocês no curso Planejação, quem não se inscreveu ainda no curso, vai lá no link da minha bio agora, clica lá no link da bio, Planejação. Usa o código, o cupom especial que foi gerado exclusivamente para quem está nessa live agora, Vida Nova 2023, e se inscreve no curso agora. Por quê? Porque você precisa ressignificar, você precisa reprogramar a sua mentalidade financeira para viver realmente uma verdadeira história de vida, de prosperidade a partir de 2023, sabendo como escrever essa história. Porque eu confesso a vocês que nem sempre, e muito recentemente, isso eu também vou contar na história do meu livro, a gente, por não entender, né, de inteligência emocional, não se conhecer a fundo, a gente acaba cometendo alguns erros. E esses erros vão significar também muita coisa para a nossa vida. E eu só fui entender também que era Deus novamente me selecionando para voltar-se para o olhar dele. E talvez, se algumas experiências que eu passei, inclusive recentemente, não acontecesse, eu não estaria fazendo essa live aqui agora também. Então, quando eu me conectei com minha essência, né, porque vocês vão entender no curso Planejação que as crenças, né, elas nos impedem de se conectar com a nossa essência. As coisas acontecem mais difíceis. E a gente vai ensinar isso nos 2 dias, dia 16 e 17. Eu e a Débora vamos ensinar exatamente o que você precisa para fazer o seu percurso de uma forma melhor. E nós já estamos chegando ao fim, mas eu preciso falar isso para vocês. O T e o C, ele gera muitas questões nas nossas vidas que nos impede de acessar o nosso melhor, né? Então, muitas vezes a gente desenvolve crenças de ausência de merecimento, a gente acha que a gente não merece, só que o que a gente não entende é que para um não merecedor, qualquer ganho é pouco e insuficiente. Então, veja, meu pai vivia uma história de escassez lá atrás, ele, sempre muito protetor, ele me separava para que eu não vivesse aquilo. Mas, na verdade, aquilo era uma grande escola que eu não pude ter a experiência do entender do que ele estava passando com a vida dele, e eu só fui entender isso na prática. E eu quero tentar ajudar vocês a aprender determinadas questões que pode te ajudar a não incorrer nos mesmos erros que eu incorri por experiência própria, por não conhecer o que hoje eu conheço, que eu posso te ajudar. Então, o que eu vou fazer no curso Planejação, não só de conhecimento, mas de experiência, pode te ajudar a sair da vida de escassez que vocês vivem nesse momento e poder já começar um ano novo com uma vida financeira nova. E essa vida financeira nova, ela começa no seu mindset. O seu mindset financeiro, se você não virar a chavinha, e nós vamos te ensinar a fazer isso, você vai reproduzir diversos padrões de que fica sem dinheiro, de que não consegue realizar o sonho que desejaria. Por exemplo, lá atrás, o que me moveu muitas vezes foi o ter. Porém, o ser que Deus preparou para mim, né, ele tinha muito mais a me ensinar para que eu pudesse ter as coisas do que as escolhas que eu fiz em determinados momentos de ter e que depois eu precisei viver o ser que eu sou hoje, aprender algumas experiências amargas que eu tive para entender verdadeiramente o que é uma vida de prosperidade financeira. E eu confesso a vocês que isso tem a ver com espiritualidade. Eu confesso a vocês que muitas vezes a vida de escassez, ela se conecta muito com o distanciamento que vocês têm da sua essência, de propósito e missão, e que esse afastamento faz com que vocês não entendam qual é o efeito dessa espiritualidade da vida financeira, qual é o efeito das crenças que a gente cria na nossa mente, na nossa situação financeira de hoje. Então, a ausência de conhecimento associada a crenças de escassez, associado a falta de conexão com sua essência, produzem a pessoa que você é exatamente hoje na sua vida financeira. E aí, só para a gente finalizar, é muito forte essa questão, né, da relação da missão, do propósito,
dos dons espirituais, porque muitas vezes a gente fica com aquela mentalidade fixa de que a gente não consegue mudar, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue enxergar oportunidade, porque a gente na verdade não consegue enxergar os nossos melhores e maiores talentos, porque a gente tem uma mentalidade fixa que impede o nosso crescimento, porque a gente não quer investir tempo, recurso. Imagine vocês, de sexta-feira até amanhã, quanto de recurso muito de vocês deve ter gastado com a pizza, com o reggae, com a brincadeira, e não consegue investir exatamente R$20, que é o equivalente a uma parcela do curso, né? Se você pegar hoje o curso e dividir em 12 parcelas, isso dá R$20 por parcela, ou seja, ao mês. Ou se você dividir o curso hoje por dia, dá equivalente a R$6, ou seja, certamente até amanhã, que é o feriado, né, de 15 de novembro, você vai gastar 3, 4, 5 cursos, planejação, com um prazer definitivamente parcial que não vai mudar a história da sua vida. Então, eu queria convidar vocês a acessarem minha bio, clicar no link lá do workshop Planejação e fazer a escolha que você precisa para continuar a evolução que você necessita e não desistir pelo caminho. Porque o que faz a gente desistir no caminho é a gente não conseguir se conectar com a nossa essência e não tirar de vez da nossa vida as crenças que nos trouxeram até aqui em uma vida de escassez financeira. Eu queria destacar para vocês, para a gente verdadeiramente finalizar, que muitas vezes a gente faz escolhas nas nossas vidas movida por questões emocionais. As finanças, ela tem influência direta de vieses, falhas cognitivas. As finanças, elas têm influência direta por os nossos comportamentos, por feridas emocionais que, se você não resolver, você vai continuar reproduzindo os padrões de dificuldade financeira. E eu posso falar com toda certeza, o que nós vamos fazer no workshop Planejação nos dias 16 e 17, não só traz uma bagagem de conhecimento, de experiências, de heurísticas que também influenciam as nossas decisões financeiras, que eu e a Deb vivemos nas nossas vidas, como também muita técnica, muita ferramenta para movimentar a sua vida agora, exatamente agora, a buscar em direção à sua missão, ao seu propósito e aos seus valores. Tá certo? Então, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês nessa primeira live. Como eu falei para vocês, então, eu comecei falando que eu tinha novidade. A primeira novidade é que essa live, que eu chamo de o primeiro capítulo da minha trajetória, ela faz parte de um projeto novo que saiu do forno, na verdade. Primeiro capítulo já está sendo escrito verdadeiramente também, textualmente. Está relacionado à minha história de vida, né? Vai estar vinculado a um livro que eu estou começando a escrever sobre a minha história, a história de meus pais, as histórias que eu conto, né, da minha história verdadeiramente. E parte dessa história que eu tento trazer está ligado diretamente ao meu propósito de vida, né? Deus, mais uma vez, recentemente, uma viagem que eu fiz para Alagoinhas para assinar um contrato de uma venda que eu estava fazendo, na verdade, de um imóvel, colocou uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, isso é um testemunho para finalizar a live, que parou na minha frente quando eu acabei de chegar no estabelecimento comercial, mandou eu sentar e falou assim: olha, sente aí que você está muito apressadinho, eu tenho uma conversa para ter com você, acalme-se, acalme-se. Eu não entendi, acalmar, acalme-se. Você gosta de controlar a sua vida, né? Você tem que entender que você não controla a sua vida. Quem controla a sua vida sou eu. Você está mergulhando e eu estou te puxando de ondas cada vez maiores. Mas você tem que entender que você tem que cumprir o seu propósito. E o seu propósito é falar para multidões. E agora você tem que me ouvir. Porque se você não me ouvir e eu não quero te perder, eu vou aumentar a dor. Ó que coisa maravilhosa, né? Uma pessoa parada na minha frente. Teve outras coisas que eu vou contar também no meu livro. Mas aí eu parei e aquilo ali tocou profundamente em mim, porque eu estava muitas feridas emocionais. E Deus foi lá e falou assim: eu precisei tocar na sua dor para você fazer o que eu te pedi há anos, né? Porque eu te selecionei para isso.
Sua missão é transformar vidas pela educação. E seu propósito é fazer tudo isso que eu te ensinei, o dom do ensinar, do conhecimento, para tocar nas pessoas com sentido. E você só está colocando projeto de especialização, de mestrado, doutorado, de família na frente de tudo que eu te pedi, não foi? Então agora eu tô te pegando, tocando numa ferida para dizer a vocês o seguinte: é agora. Então essa live é um conjunto de lives que eu farei semanalmente, e ela começou com o primeiro capítulo da minha história, da minha trajetória, que eu vou dividir com vocês detalhe a detalhe. Aqui eu simplifiquei e eu falei bastante, eu não consegui nem falar nem uns 5% do que eu preciso falar, mas eu terei com toda certeza tempo para fazer isso, seja no livro, seja no curso Planejação. Então, repetindo, dia 16 e 17, de 19 às 22 horas. Dia 16 começa com todo um trabalho de autoconhecimento com Débora Guimarães. E dia 17 comigo todo o trabalho também de finanças na prática, finanças pessoais na prática, onde eu vou trabalhar com vocês a relação das questões emocionais e comportamentais nas finanças, e eu vou te ensinar com toda certeza a você começar um ano novo na quinta-feira na sua vida financeira, trazendo tudo que eu vivi na prática, tudo que eu aprendi na prática, para te ajudar a sair dessa escassez, desse deserto que você está vivendo. Eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer na sua vida, e isso vai começar se você decidir agora a tomar a escolha, a decisão que você precisa tomar. Na quinta-feira, na quarta e na quinta-feira, o curso começa sempre às 19 horas e vai até às 22 horas, tá? Então quem quiser se inscrever, vai agora lá no link da minha bio, clica no link, tem um cupom especial aqui, Vida Nova 2023. Quem colocar esse cupom lá vai ter um desconto especialíssimo que foi preparado para quem está nessa live e se inscreve. Então, Cássia perguntou aí qual é o horário. Quarta de 19 às 22 e quinta também de 19 às 22. Nós preparamos um e-book maravilhoso. Quem se inscrever já vai poder ter acesso. Nós preparamos um curso maravilhoso com a equipe muito top, Fabiana e Telvina que estão aí, que reservou tempos e horas de dedicação para fazer o que você precisa, tá? Então, eu não vou mais te convidar a ir lá. Quem tem que tomar a decisão é você. Eu já tomei a minha decisão lá atrás, quando eu decidi escolher na verdade, eu tomei a decisão de sair às 6 horas da manhã do meu apartamento, que ficava no Trobogi, para ir fazer a prova, que se eu não fizesse nada disso eu teria sido inscrito. E você precisa tomar a decisão de mudar a sua vida ou não, tá certo? Então eu queria agradecer mais uma vez. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vi aqui no chat, não vi nenhuma pergunta a ser feita, muitas perguntas foram sobre os cursos. A gente vai começar na quarta e na quinta às 19 horas, de 19 às 22, e eu espero vocês lá, tá? Tem mais 5 minutinhos apenas aí para responder algumas perguntas, se tiverem. Se não, mais uma vez agradeço. Essa live vai ficar gravada, né? Depois a gente também vai ter uma surpresa, mas aí eu só posso falar para quem vai estar no curso. E eu espero que vocês verdadeiramente aí tenham aprendido um pouquinho da história que eu estou contando, da minha história, e que certamente vai fazer muitas pessoas refletirem aí, tá certo? Então eu desejo a todos aí uma excelente noite. Em breve eu já divulgo a grade de programação aí das lives, e cada live ela vai se conectar com um tema que vai fazer vocês refletirem bastante, tá certo? Então um abraço a todos aí, excelente noite, bom feriado. Lembre-se, né? A decisão de se inscrever no curso tá com vocês, tá bom? Um abraço, Bárbara, muito obrigado aí por estar na live. Minha amiga querida do curso de Direito, da Escola de Administração da UFBA também, né? Em algum momento a gente se cruzava lá com o curso de professora Ivone querida,
com quem a gente dividia ali muitos conhecimentos também, professora Ivone, bastante acelerada, né, Bárbara? Figura lindíssima também, com quem aprendi bastante lá nos projetos da área de segurança pública. Obrigado, pessoal. Excelente noite. Tchau, tchau.